Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulo 31 ao capítulo 33. Como já comentamos, a partir do capítulo 30 de Jeremias até o capítulo 33, há uma seção desse livro, conhecida como Livro de Consolação. Dos capítulos 30 a 33, Jeremias traz a mensagem de restauração do Senhor. Portanto, o capítulo 31 continua esta mensagem de graça do Senhor ao seu povo, do Senhor restaurando o seu povo. Neste capítulo, o Senhor promete restaurar a todas as tribos de Israel. Naquele tempo, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. O Senhor também declara no verso 3, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. O Senhor a edificará de novo. Agora ele fará com que esse povo volte para a sua terra, plante as suas vinhas nos montes de Samaria, e aqueles que plantarem comerão os frutos. Esse é o anúncio às nações. Aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com seu rebanho. Agora Efraim, o povo do norte da tribo de Israel, agora afirma que o Senhor o castigou e ele foi castigado, como um novilho que ainda não foi domado. Ele orou para que o Senhor o convertesse e ele fosse convertido, pois ele é o Senhor, o seu Deus. E assim o Senhor agiu no povo de Israel, trazendo a eles a consciência de seu pecado e os restaurando com graça. Esta restauração também se estende para Judá, como declara o verso 24, que Judá e todas as cidades habitarão naquela terra agora, pois o Senhor satisfará a alma cansada e saciará toda a alma desfalecida. O versículo 27 afirma que o Senhor deseja agora reunir Israel e Judá em um único povo. É então que ele firma uma nova aliança. Uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aqui está o ponto alto da profecia de Jeremias. O Senhor, nessa aliança, firmará a sua lei na mente do seu povo e também no coração deles as inscreverá. Ele será o Deus deles e eles serão o povo do Senhor. Agora todos conhecerão ao Senhor e ele perdoará as suas iniquidades e não se lembrará mais de seus pecados. O capítulo 32 continua as promessas de restauração, agora por meio de uma narrativa. No 10º ano do reinado de Zedequias, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor, Jeremias estava preso por ordem do próprio rei Zedequias. E nesse momento, mesmo preso, limitado, Jeremias recebe a palavra do Senhor de que Anamel, o filho de seu tio, viria para ele para oferecer um campo para que Jeremias resgatasse. Jeremias assim o faz e compra o campo de Anamel, e assim toma posse de uma terra que ficava em Anatote. Após essa compra, esse resgate, Jeremias ora ao Senhor, louvando a Deus por toda a sua sabedoria, mas também, de certa forma, questionando o porquê dessa compra, qual era o motivo do Senhor pedir, ordenar que Jeremias resgatasse uma terra conquistada pelos babilônicos. E o Senhor responde, mostrando que o juízo era consequência da desobediência do seu povo, de um povo que foi continuamente mau aos olhos do Senhor desde a sua mocidade. Porém, o Senhor desejava restaurar o seu povo. É por isso que ele ordenou que Jeremias comprasse o campo, pois eles ainda serão o povo do Senhor, e Deus será o Deus desse povo. Ele fará com eles uma aliança eterna, na qual não mais os abandonará. O Senhor terá prazer em abençoá-los, em cuidar do seu povo. O Senhor os trará de volta do cativeiro. É por isso que ele ordenou que Jeremias comprasse uma terra que já foi conquistada pelos babilônicos, pois o Senhor traria de volta o seu povo. O capítulo 33 encerra o livro de consolação, reafirmando as promessas do Senhor. A mesma cidade que agora será repleta de cadáveres por conta das batalhas contra os caldeus, será depois sarada, restaurada. O Senhor perdoará todo o pecado do seu povo e os purificará de toda a sua iniquidade. Além disso, o Senhor se lembrará da sua aliança com Davi, assim como prometeu a Davi que jamais faltaria homem que reinasse no seu lugar, o Rei eterno que viria por meio de Davi. O Senhor reafirma essa aliança, garantindo que, a não ser que os dias e a noite parem de existir, deixem de existir, o Senhor manterá a sua aliança. Esses capítulos têm o propósito claro de consolar o povo do Senhor.
de lembrá-los que, apesar do juízo e do exílio, o Senhor traria restauração completa ao seu povo, estabelecendo um novo pacto inquebrável e um pacto que será firmado no coração do seu povo e que asseguraria a comunhão eterna de Deus com o seu povo. O Senhor mesmo confirma que manterá suas promessas, que elas não falharam. O Senhor manterá, inclusive, a promessa de um rei eterno, de um renovo da raiz de Davi, para que governe sobre o seu povo com justiça e assim administre essa nova aliança que será firmada com eles. E essas promessas são cumpridas totalmente em Cristo. Essa esperança de um renovo, de uma restauração, encontra a sua realização, a sua consumação na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o descendente de Davi, o renovo de Davi, e aquele também que derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para que no coração do seu povo fossem escritas a lei do Senhor, para que agora o seu povo conheça o Senhor e viva em comunhão com Deus eternamente, de forma permanente, uma comunhão imperdível. A partir dessa realidade, nós devemos viver a promessa de Deus. E ao contrário do que muitos falam, as promessas de Deus não se tratam de prosperidade, de bens, de fama, de sucesso, de ostentação nessa vida, mas sim da comunhão imperdível com Deus. A promessa que o Senhor faz por meio de Jeremias vai muito além desse mundo caído e de qualquer ilusão de prosperidade nesse mundo. Se trata justamente da comunhão que é firmada por meio do sangue de Cristo, do sangue da nova aliança. Aqueles que pertencem ao Senhor e fazem parte dessa aliança têm no seu coração a lei de Deus inscrita, têm na sua mente as suas leis e vivem para fazer a vontade do seu rei. Agora eles são o povo de Deus. E o Senhor é o Deus deles, é quem os governa, quem faz o bem para eles, pois deseja servi-los e agradá-los. Pois deseja demonstrar o seu amor no cuidado com esse seu povo. Desta forma, nós somos chamados a vivermos para a glória do Senhor, a não nos contentarmos com esse mundo, mas a mantermos a nossa fé firme em Cristo, confiando na comunhão perfeita e plena que desfrutaremos na glória, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja.